não determina a ação de Deus, tampouco a nossa força. Se você está aflito, a sua aflição não determina que o teu Deus enfraqueceu. Deus continua sendo todo-poderoso, amém? Ele é independente de quem nós sejamos ou que estejamos enfrentando. Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo o nosso Deus, amém? O nosso irmão Diácono Rilo está com a oportunidade de pregar a palavra do Senhor nesta noite. Prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar pelo servo de Deus? Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo nesta noite. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor lhe dê ao Teu servo total liberdade, Senhor, para pregar a Tua palavra. Abre, Senhor meu Deus, os seus lábios, instrui, Senhor meu Deus, sua mente e coração, e fala conosco, Pai, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Muito bom ver aquilo que Deus está fazendo aqui nessa noite. Abram comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo número 11. Evangelho de João, capítulo número 11. Vamos ler a partir do versículo 20. Todos aí? Amém. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Pode se sentar, irmãos. Bom, esse capítulo de João fala a respeito da ressurreição de Lázaro, um homem que foi trazido da morte. A morte na Bíblia, ela nos apresenta três aspectos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando fala da morte física, é a separação que todos nós experimentamos, todos nós sabemos. Quando chega um momento, em algum dado momento da vida, o Senhor recolhe aquela pessoa, e essa é a nossa morte física. A nossa morte espiritual é a nossa morte, é a nossa separação de Deus. Aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles decidiram caminhar pelos seus próprios passos, quando eles decidiram, eles decidirem escolher aquilo que é certo, aquilo que é errado, e não caminhar segundo a reta justiça do Senhor. Ali naquele momento, quando eles transgrediram a lei do Senhor, ali houve a separação, a morte física, a morte espiritual do homem. O homem, ele deixou de se relacionar com o Senhor, ele deixou de ter comunhão com o Pai. E aqui nós vemos um texto de alguém que sofreu isso, sofreu essa morte física. Lázaro, como diz aqui, fala que era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela conhecida aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro, ele estava enfermo aqui. Então as irmãs chegaram e falaram que fosse até Jesus, né, para dizer para ele que o amigo dele, a pessoa a quem ele amava, ele estava enfermo. Então Jesus, ele diz assim que aquela enfermidade, aquilo que Lázaro sofria não era algo para a morte, mas sim para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus disse, essa enfermidade é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, mesmo Jesus amando Marta, Lázaro e Maria, mesmo sabendo que Lázaro estava enfermo, Jesus, ele fala isso para os mensageiros voltam com essa notícia para a família. Né? E acontece que Jesus permanece ali onde ele estava. Jesus fica ali por mais 2 dias. Né? E aí Jesus, ele chega e fala assim, olha, eu acho que é melhor a gente voltar para a Judéia. Jesus, ele estava sendo perseguido na Judéia.
Jesus ele estava sendo procurado para ser morto na Judéia. E os discípulos falam assim, mas até alguns dias atrás o senhor estava eles estavam querendo apedrejar o senhor lá, o senhor quer voltar para lá? E aí Jesus fala assim, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Jesus fala isso porque no capítulo 9, versículo 4, ele fala que ele é a luz do mundo. Enquanto Jesus estava ali, não tinha preocupação, não tinha por que eles temerem, porque o Senhor estava ali. Não era chegada ainda a hora do Senhor. Então ele fala assim, não, enquanto eu estou aqui, existe a luz. E aquele que anda em luz, ele não tropeça. Então, o que Jesus estava mostrando é que ele sabia muito bem aquilo que ele estava fazendo. Quer dizer, a gente sabe que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas os discípulos não sabiam. Então, ele diz isso para os discípulos para fortalecer a fé dos discípulos, para fortalecer a confiança deles no Senhor. Então, acontece que nesse tempo, logo depois disso, Jesus chega para eles e fala assim, olha, a gente vai precisar ir para lá porque Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Então, os discípulos dizem, bom, mas se ele está dormindo, então isso significa que está tudo certo, né? Então, daqui a pouco ele acorda e vai acordar bem, está tudo bem. Mas aí Jesus ele fala abertamente. Ele diz assim, lá no versículo 14, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Nós vemos aqui que Lázaro morreu. E Jesus ele vai voltar para Betânia para poder consolar aquela família e fazer algo maravilhoso ali. Mas da mesma forma como Lázaro ele havia morrido aqui, nós já ouvimos aqui bastante a respeito disso, quando fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Assim como Lázaro ele estava morto ali, havia uma humanidade toda que estava morta para Deus. Havia uma humanidade toda que estava morta em seus pecados e em seus delitos, e em suas ofensas. A gente precisa entender que a morte de Lázaro é algo que ensinou aqueles discípulos e algo que traz uma lição muito forte e profunda para nós hoje. Porque Jesus ele fala assim, no versículo 15, folgo por amor de vós, que eu não estivesse lá. Folgo por amor de vós, para que eu não estivesse lá. Ele fala assim, ainda bem que eu não estava lá, gente, por amor a vocês. Ainda bem que eu não estava lá, porque se ele estivesse lá, Lázaro seria curado, nada daquilo aconteceria. Mas ele fala assim, eu folgo por amor de vós. Mas para quê? Para que acrediteis. Tudo aquilo que o Senhor faz, toda obra que o Senhor faz, seja na nossa vida, seja nesse mundo, Ele faz para fortalecer a fé das pessoas. Amém. Irmãos, se de repente você está esperando alguma coisa da parte de Deus, tenha certeza que no momento certo, quando Ele souber que o nome dEle vai ser glorificado e que vai fortalecer a fé, não somente nossa, não é somente para benefício nosso, mas para todos aqueles que estão vendo, pode ter certeza que o negócio vai acontecer. Jesus fala assim para ele, assim, olha, para que acrediteis. Jesus queria ensinar. Jesus não fazia nada sem a intenção de ensinar. Jesus queria fortalecer a fé daqueles homens. Jesus queria preparar aqueles homens para aquilo que eles iam enfrentar depois que ele partisse. A boca ficou seca agora. Ele queria ensinar aqueles homens para isso. Ele queria treinar aqueles homens. Então, nós entendemos que a humanidade ela está morta, em seus delitos e em seus pecados. Nós entendemos que as pessoas elas vivem separadas de Deus. E isso é muito claro, por aquilo que nós vemos ser produzido nesse mundo de hoje. As pessoas elas se rebelam contra Deus, as pessoas elas não querem saber de Deus, as pessoas elas fazem chacota quando você fala a respeito de Deus. Esse mundo ele faz de tudo para que as pessoas elas percam a fé nesse Deus. Esse Deus irrita esse mundo. Esse Deus ele irrita esse sistema que faz de tudo para acabar com essa esperança, essa viva esperança. Esse novo caminho, esse vivo caminho que existe no coração de todo aquele que crê no Senhor. Então, Jesus ele volta para a aldeia. Jesus, quando ele chega na aldeia, isso já fazia 4 dias, Jesus, quando ele chega na aldeia, então, começa aqui no texto em que nós lemos, que ouvindo a Marta que Jesus estava ali, ela foi correndo atrás de Jesus. Ela foi lá para encontrar Jesus. Então, ela disse assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui. Marta, ela estava ali diante de Jesus. A gente sabe que ela acredita, ela crê que Jesus é o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo.
Ela diz isso. Mas só que Marta, ela olha para ele e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Rogério, obrigado, hein? Não é isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Nossa, me secou tudo. Então, o que aconteceu? Ela sabendo que Jesus estava ali, ela foi atrás dele. Então, ela chega para Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Aí ela continua, mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela sabia que Jesus ele era poderoso. Ela sabia disso. Aí Jesus chegou para ela e falou assim, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. E aí ela fala assim, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Né? Vocês viram que a gente foi falado aqui sobre passado, presente e futuro. Marta, ela olha para Jesus e ela se preocupa com aquilo que Jesus poderia ter feito. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, no passado, 4 dias atrás, 5 dias atrás, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala assim, Marta, seu irmão ele vai ressuscitar. Tá bom, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia, ou seja, ela está presa ou ao passado, ou então ela está presa ao futuro, aquilo que acontecerá no último dia. É claro que o passado é importante, porque ele guarda a nossa história, ele guarda tudo aquilo que nós somos, ele guarda parte do nosso caráter. É claro que o futuro ele é importante, porque ali estão guardadas as promessas do Senhor, como foi dito, é um mistério. Ali o futuro é um lugar onde somente o Senhor é quem sabe, e somente quando Ele decidir liberar alguma coisa é que isso vai acontecer, é um mistério para nós, mas e o presente? Jesus fala para ela assim que seu irmão há de ressuscitar. E aí ele continua assim, disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Você crê que o Senhor Jesus, que está aqui nessa noite, nesse exato momento, Ele pode declarar a bênção e a cura na sua vida nesse momento? Amém. Você crê que o Senhor que te prometeu, que te fez uma promessa e que está aqui nesse momento agora, que Ele pode te abençoar com aquilo que Ele havia prometido, cumprir aquela promessa? Amém. É isso que Jesus estava falando para ela. Jesus estava falando assim para ela, assim, Marta, você está apegada àquilo que eu poderia ter feito. Se eu não vim, é porque existe um propósito. Como nós vimos, tudo que o Senhor faz é para a glória de Deus Pai e para que o Filho seja glorificado. Às vezes eu peço algumas coisas para o Senhor e falo assim, Senhor, faz aqui, quietinho, ninguém precisa saber. E não acontece, irmão. Não acontece porque o desejo do Senhor é de glorificar o nome dEle, é de fazer o nome dEle conhecido. Por isso que, às vezes, na nossa caminhada, quanto a gente menos imagina, a gente vai lá e é abençoado de uma forma que todo mundo vê, todo mundo fica sabendo. As pessoas, a fé das pessoas é edificada, não somente a nossa fé, mas de todos aqueles que estão à nossa volta, porque o Senhor quer fazer o seu nome conhecido nessa terra. O Senhor, Ele quer fazer o seu nome conhecido. Então, ela diz assim, não, Senhor, sim, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E quando Jesus, aí Marta, ela volta para casa, fala para Maria, olha, o Senhor está aqui, o Mestre está aqui, Ele quer te ver. Maria vai para lá, e Maria fala a mesma coisa para o Senhor, fala assim, ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma coisa para Jesus. Mas aí Jesus, ele chega e vai até onde Lázaro está sepultado. Aqui fala assim, 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E naquele momento, Jesus chorou. Jesus, ele era homem, ele era Deus, ele era homem e ele era Deus. Jesus, ele compartilhou da nossa humanidade. Naquele momento, Jesus chorou. Chorou pelo sofrimento daquelas pessoas, chorou pelo sofrimento que ele mesmo teve, que ele mesmo carregava em seu coração, porque um amigo, alguém que ele amava, havia sido separado dele. A morte é uma coisa que causa bastante dor na nossa vida, não é verdade? A gente sabe que a morte ela está com a humanidade desde o início. Sempre as pessoas nascem, vivem e morrem, a gente sabe disso.
Mas só que a morte é uma coisa bastante dura, dolorosa, violenta, é uma coisa que realmente nos causa dor. Jesus, ele demonstra isso. Quando Jesus ele chora, ele compartilha dessa dor que nós sentimos. Ele compartilha disso tudo, mas é claro, não somente como homem, mas também como Deus. Jesus chora por toda uma humanidade que vivia e continuava vivendo morta para Deus. Jesus chorava por pessoas que partiam dessa vida sem conhecer, sem se apegar às promessas de Deus e que por isso iam para o lugar de tormento. Jesus chorava por aquelas pessoas que ainda não o conheciam, por aquelas pessoas que viviam em tormento, que viviam aprisionadas, por aquelas pessoas que não conheciam a vida verdadeira que existe no Filho. Jesus chorava por todas essas pessoas. Então, os judeus falam assim, vede como o amava, vede como o amava. Irmãos, Jesus amava não somente a Lázaro, mas nós sabemos que Ele ama toda a humanidade. A prova desse amor foi Ele ter se entregado naquela cruz. A prova desse amor foi Ele ter derramado o sangue dEle por nós. Não somente as lágrimas, mas Ele derramou o seu sangue naquela cruz por cada um de nós. Jesus te ama, Jesus me ama, tenha isso sempre em mente. Quando a tristeza te pegar, quando o diabo começar a lançar setas mentirosas na sua mente, lembre-se, não, o Senhor me ama. O Senhor me ama, Ele não somente derramou as lágrimas dEle, mas Ele derramou o sangue precioso dEle por mim. Lembre-se sempre disso, todas as vezes que a sua fé for atacada, lembre-se, Jesus me ama, o preço foi pago naquela cruz. Amém? Então fala assim que Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Aí Jesus vai lá e manda que tire aquela pedra. Marta chega e fala assim para Jesus, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus fala assim para ela, mulher, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? E aconteceu uma coisa bastante desagradável ali. Eles iam ter que mover uma pedra e havia um defunto ali que já estava em estado de putrefação. Já havia um corpo ali, um cadáver que já estava começando a apodrecer, já estava cheirando mal. E Jesus fala assim, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Irmão, se Deus falar para você fazer alguma coisa, faça. Se Deus chegar para você, porque é verdade mesmo, a gente deixa de ver a glória de Deus porque nós somos desobedientes. Nós deixamos de ver a glória de Deus muitas vezes porque nós não acreditamos, ou duvidamos, ou pensamos assim, isso é loucura, onde já se viu? Seria loucura sim para a cabeça daquelas pessoas, ir lá e abrir um sepulcro. Mas Jesus falou assim, eu não falei para você, você não está fazendo isso à toa, não é coisa da tua cabeça, você está fazendo isso porque eu estou mandando, porque eu estou dizendo. Da mesma forma, o Senhor constantemente Ele fala conosco, se não fala através do Espírito no nosso coração, Ele usa alguém para falar com a gente. Mas, se nós realmente queremos ver a glória de Deus, precisamos obedecer. Precisamos ter a sensibilidade e obedecer, fazer aquilo que Ele nos pede. Então, eles tiraram a pedra. Eles tiraram aquela pedra. E Lázaro estava lá dentro daquela caverna, daquele sepulcro. E Lázaro estava num lugar escuro, num lugar úmido. Lázaro não via nada, mas para Lázaro não fazia diferença, porque Lázaro estava morto, não é verdade? Lázaro, ele estava preso, a Bíblia fala assim, que ele estava preso, estava com as suas mãos atadas e os seus pés atados, e havia um lenço sobre o seu rosto. Lázaro estava preso ali, enfaixado, feito uma múmia, preso. Mas para Lázaro não fazia diferença, porque Lázaro, ele estava morto, não é verdade? Lázaro, ele cheirava mal. O corpo dele já tinha começado a inchar, porque embora um corpo ele morra, ele vire um cadáver, existe uma série de coisas que está vivo ali dentro, sabe? As bactérias. Aquilo, como não existe mais anticorpos para combater aquilo começa a crescer. E vira uma coisa, realmente, uma podridão. E Lázaro, com seu corpo enfaixado, e com o efeito natural do corpo inchar, alguns fluidos já começavam a sair dos orifícios de Lázaro. Aquilo fedia, aquela faixa, aquilo tudo que estava ali em volta dele fedia. Mas Lázaro, ele não se importava, porque Lázaro, ele estava morto. Da mesma forma, eu me lembro que eu nunca me importei com o pecado.
Da mesma forma, eu me lembro que eu nunca me importei de andar na escuridão. Da mesma forma, eu me lembro que eu nunca me importei se eu estava preso, amarrado, algemado ao pecado, porque eu estava morto em meus delitos e em meus pecados. Eu não tinha consciência daquilo. Da mesma forma, toda a humanidade. A humanidade, ela vive em trevas, ela não enxerga nada, um palmo diante do seu nariz. A humanidade, ela anda tateando pelas paredes para ver se ela consegue caminhar de alguma forma no meio dessa escuridão, para ver se ela chega a algum lugar. Mas eles não se preocupam com isso, por quê? Porque estão mortos em seus delitos, em seus pecados. A humanidade, ela está presa nos vícios, presa nos seus desejos, preso, incapaz de conseguir se libertar, de viver uma vida abundante, de viver uma vida livre, de viver uma vida realmente prazerosa. Por quê? Porque ela está presa, atada às suas mãos e os seus pés, um pano sobre o seu rosto. Mas eles não se preocupam em estarem presos ao pecado, em presos à lascívia, em presos à prostituição, em presos em vícios. Por quê? Porque estão mortos em seus delitos e seus pecados. A humanidade se gaba dos seus feitos, se acha moralmente superior, acha que consegue realmente fazer boas obras, coisas boas. Isaías, ele fala, lá no capítulo 64, quando ele fala a respeito de que nós achamos que as nossas justiças são boas, nós achamos que fazemos coisas boas, mas diante de Deus, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Da mesma forma que Lázaro fedia, da mesma forma como as obras desse mundo, achando que consegue se vangloriar diante de Deus porque faz alguma coisa boa, sabe que sem Jesus Cristo, essas boas obras são como trapos de imundícia. Mas eles não se preocupam com isso, por quê? Porque também estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Uma pessoa morta é incapaz de compreender a situação em que caminha. Uma pessoa morta é incapaz. Só que aí acontece o seguinte, acontece que, tirando, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Irmão, o milagre do Senhor não tarda, não. Ele chega no momento certo. Tendo dito isto, clamou com grande voz. Clamou com grande voz. Eu fico imaginando a voz, aquela voz saindo dos pulmões de Jesus. A voz que criou todas as coisas. A voz que foi lá e disse, haja luz e houve luz. A voz que disse assim, haja separação entre água e terra, e houve. A voz que disse, sejam criadas todas as coisas, e foi criado. A voz da criação, a voz ativa de tudo aquilo que foi criado. Eu fico imaginando ele abrindo os seus lábios e falando em grande voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Aquela voz poderosa atravessou todas as dimensões, irmão. Chegou lá no lugar onde Lázaro estava. E Lázaro, ouvindo aquela voz, ele não pôde resistir. Lázaro, ouvindo aquela voz, ele não pôde resistir. Lázaro voltou. E o que acontece quando um corpo ele volta à vida? O fôlego de vida volta àquele lugar. Eu acredito que Lázaro deu o primeiro suspiro. E deve ter pensado, rapaz, que fedor é esse? Misericórdia, que cheiro é esse? Aí Lázaro tenta abrir os olhos para ver onde ele está. E Lázaro percebe que ele está no breu. Ele fala, o que é isso? Eu não enxergo nada. Que escuridão é essa? E Lázaro vai tentar tirar aquilo que está no seu rosto com as suas mãos. Aí Lázaro descobre que ele está preso. Mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu estou preso, não enxergo, estou fedendo. É a mesma coisa que acontece conosco, irmãos. A gente só consegue realmente entender o nosso real estado diante de Deus quando essa voz nos chama. Quando essa voz vem e penetra no nosso coração e fala conosco. E quando nós ouvimos, aí sim, aí nós percebemos a situação em que nós estamos. Nós percebemos que caminhamos em escuridão. Percebemos que estamos presos. Percebemos que que as nossas obras, aquilo que a gente achava, que não, eu faço uma coisa errada aqui, aí depois eu faço uma coisa boa ali, que é para equilibrar essa balança da justiça diante de Deus. A gente percebe que não, nada do que a gente faz
Por quê? Porque as nossas obras, elas são contaminadas com o nosso egoísmo, são contaminadas com o nosso pecado, com a nossa sede de autojustiça, ou então com a nossa vontade de se autojustificar. Mas somente quando Deus, quando Jesus, Ele nos chama, assim como chamou a Lázaro, quando Ele nos chama, aí sim é que nós somos capazes de perceber. Percebemos que caminhamos em trevas, percebemos que estamos presos, percebemos que as nossas boas obras, elas cheiram mal diante de Deus, porque está contaminada com o nosso pecado. Mas aí vem a parte que cabe a nós, porque Lázaro ali naquele sepulcro, ele percebe tudo isso, ele percebe, e eu acredito que ali naquele momento, ele fez de tudo para conseguir se movimentar de alguma forma, porque ninguém foi lá, ninguém entrou lá para tirar ele. Porque Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Essa foi a ordem, Lázaro, vem para fora. Então, quando Lázaro, ele abre, quando ele consegue, de alguma forma, enxergar alguma coisa, ele vê uma luz, talvez um flashzinho de alguma coisa ali, porque a pedra havia sido aberta. Né? E bendito seja as pedras roladas, é verdade? Porque Jesus também, ele esteve naquele sepulcro, mas quando o anjo foi lá e rolou aquela pedra, ele saiu de lá ressurreto. Ele saiu de lá ressurreto. Da mesma forma, Lázaro, ele percebia que naquele feixe de luz que ele via lá na frente, ali que ele ia conseguir encontrar a sua liberdade, ali que ele ia conseguir realmente encontrar, se ver livre de tudo aquilo. E Lázaro se debate, Lázaro faz de tudo, e Lázaro chega até ali fora. E quando Lázaro chega ali, no 44 diz assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no rosto. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o. Irmãos, isso aqui é bastante importante, porque Lázaro, ele estava amarrado, Lázaro, ele estava fedido, Lázaro ele estava numa situação deplorável. E o Senhor disse para aquelas pessoas, vocês agora vão tirar. Irmãos, eu acredito que as primeiras pessoas que correram, e é o que está escrito aqui, ó, vindo Marta e Maria, que tinha visto, muitos... Não, isso aqui é outra parte. Eu acredito que as pessoas que foram ali e pegaram Lázaro e foram lá e tiraram ele, eram as pessoas que realmente o amavam. Eram as pessoas que não se preocupariam com o mau cheiro, eram as pessoas que não se preocupariam com o estado dele, e as pessoas que realmente o amavam. Da mesma forma que aquelas pessoas fizeram aquilo, o Senhor pede isso para nós hoje. O Senhor pede isso para nós hoje. A obra de Deus é Ele quem faz, é Ele quem traz vida à pessoa, é Ele quem convence a pessoa do pecado, é Ele quem faz tudo, é Ele quem abre os olhos, é Ele quem faz todas as coisas. Mas cabe à igreja, assim como aquelas pessoas, amar essas pessoas, não sentir nojo, não sentir asco porque vai mexer numa coisa suja, numa coisa fedida. Cabe a nós esse mesmo amor, esse mesmo desprendimento, essa mesma compaixão. O Senhor fez aquilo para ensinar os seus discípulos, para fazer com que eles cresçam. Ele disse isso, olha, eu folgo por amor de vós, que eu não estivesse lá, para que acrediteis. Tudo aquilo que Jesus fez foi uma forma dele ensinar aos seus discípulos, olha, agora, depois que eu for, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão declarar a palavra da vida, vocês vão declarar o poder da ressurreição, vocês vão declarar a liberdade aos cativos, vocês vão declarar a vista aos cegos, vocês vão declarar a vida às pessoas, e cabe a vocês. Cabe a vocês, é o que Jesus estava mostrando aqui nesse texto para aquelas pessoas, cabe a vocês tirar as amarras dessas pessoas. Cabe a vocês ir lá e tirar, e rasgar aquelas faixas. Cabe a vocês a tirar o pano do rosto daquelas pessoas. Irmãos, o Senhor, Ele nos chama a concluir uma obra maravilhosa. Algo que Ele começou ali naquela cruz. Algo que Ele fez quando Ele ressuscitou dos mortos, soprando do Teu Espírito sobre aquelas pessoas, sobre os Seus discípulos. O Senhor, Ele espera que nós também tenhamos esse mesmo coração desprendido,
que nós também saibamos que um dia nós estávamos mortos. A gente não pode se esquecer dessas coisas. A gente não pode se esquecer de que um dia nós estivemos perdidos. Nós não podemos esquecer de que um dia nós estávamos suscetíveis a todas essas coisas. Tanto tormento, tanta aflição. Às vezes assim, me perdoa a liberdade, Alejandro, mas às vezes eu olho assim para aquilo que o Alejandro está passando, eu penso assim, porque, Senhor, eu sei que tudo tem um propósito. O Senhor, Ele quer nos ensinar o tempo todo. Eu tenho isso no meu coração e tenho meus ouvidos no meu coração atento a isso. Seja pela coisa mais simples. E ouvindo Ele ali, eu pensava, Senhor, será que o Senhor não está querendo mostrar alguma coisa para a gente? Será que o Senhor não está querendo nos alertar, nos chamar a atenção para alguma coisa? Será que nós, muitas vezes, nos tornamos frios, nos tornamos egoístas, às vezes achando que porque desempenhamos alguma coisa, algum ofício, algum trabalho, algum departamento, será que a gente acha que isso já é o suficiente, quando, na verdade, o Senhor nos chamou para amar? Quer dizer, nos chamou para viver na verdade, mas a verdade em amor? Será que nós nos esquecemos disso? Será que nós temos deixado que a mecanicidade que nós aprendemos nesse país, trabalhando de uma forma repetitiva, dia após dia, hora após hora, minuto a minuto, será que nós deixamos que isso tenha entrado no nosso coração e moldado o nosso culto ao Senhor? Será que é isso que tem acontecido? É aquilo que eu estava pensando. Porque eu vejo ele falando, eu sei que é um homem de Deus, caminha com Deus, e a gente precisa ter um coração aberto e sensível para saber, será que Deus não está nos querendo nos chamar a atenção para alguma coisa? Será que o Senhor não está querendo realmente nos mostrar, nos alinhar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é importante? Às vezes nos prendemos ao passado, como foi falado, dias gloriosos na presença do Senhor, mas Deus quer fazer agora, Deus quer fazer hoje. Ou então, às vezes, e é importante, irmão, esperança é uma coisa importante, é aquilo que nos fortalece. Todos os meses, quando nós nos assentamos aqui à mesa do Senhor na ceia, nós fazemos isso em memória dEle, com a esperança do dia em que Ele vai vir nos buscar, porque nós fazemos até o dia em que Ele virá nos buscar. Isso é importante, ter o coração lá no futuro, é importante ter a esperança, sabendo que a esperança está lá, mas o Senhor não quer somente fazer com que nós caminhemos, Ele quer que nós olhemos para hoje, para o agora, para aquilo que está diante das nossas vistas nesse momento, agora, no dia que se chama hoje. E o Senhor, eu acho que o Senhor está querendo nos alinhar nesse sentido, em realmente abrir os nossos olhos para aquilo que é importante, para aquilo que realmente importa. É claro que tudo a nossa vida importa para o Senhor, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família, mas aquilo que importa para Deus, porque quando nós realmente entendemos e buscamos a fazer aquilo que Deus quer, todas as outras coisas se ajustam, meu irmão. Todas as outras coisas acabam tomando o teu rumo, por quê? Porque nós estamos fazendo, dando prioridade àquilo que o Senhor está nos dizendo. Então, que essa palavra possa falar ao teu coração. Te lembrar que um dia você também, que está aqui nessa cadeira, esteve preso nos seus delitos, nos seus pecados, como Paulo diz lá em Efésios 2. Que você também se lembre que um dia você esteve morto, que você andou em escuridão, que um dia você esteve preso, que um dia as suas obras federam. Mas só que como o apóstolo Paulo continua, lá na carta aos Efésios, capítulo número 2, eu quero ler isso com você, e aí a gente já termina. Efésios, capítulo número 2. Paulo fala assim: estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ele está falando na igreja de Éfeso. Mas só que é claro, ele começa esse versículo falando outra coisa, e eu omiti de propósito. Ele fala, e vos vivificou. Nós só estamos aqui, nós só nos tornamos crentes porque o Senhor nos vivificou. Somente, a única razão é essa, não foi por obra, não foi por mérito,
não foi por merecimento, mas foi por graça. Foi por graça. Paulo, ele escreve isso e ele deixa da mesma forma como nós um dia também andávamos. Então, que todos nós, tenhamos isso no nosso coração. E quando nós olharmos os pecadores, quando a gente olhar aquelas pessoas que se achegam até nós, cegos, presos, com seus trapos imundos, que a gente olhe para aquela pessoa e se lembre, um dia eu já estive assim. E que por saber que um dia já esteve assim, que essa gratidão de ter sido vivificado pelo Senhor, faça surgir em nós um amor tamanho, com que a gente não se importe. Que a gente não se importe nem com os trapos imundos, nem com a pessoa presa e nem com a pessoa cega. Que nós possamos amá-las, que nós possamos realmente, e não porque nós somos bonzinhos, e não porque nós somos carinhosos, mas porque o Senhor nos amou um dia, porque o Senhor derramou o seu sangue, Deus deu o seu Filho amado, para que morresse em nosso lugar. Essa é a prova de Deus. E irmãos, não se preocupe, tá? A tua promessa pode estar tardando, porque também o texto fala disso, não se preocupe, saiba que em Cristo nós podemos confiar. Saiba que em Jesus nós podemos confiar sim, que no momento certo, Ele vai nos abençoar. Que no momento certo, realmente, a promessa, aquilo que Ele prometeu a nós, vai chegar à nossa vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé? Glórias a Deus por aquilo que Deus faz. Você ouviu a palavra, você escutou aquilo que o Senhor está falando, mas talvez você não pensou. Qual é a proposta desta mensagem? O que é que o diácono quis nos trazer? Ele não nos trouxe apenas informação. Ele nos trouxe um alerta da parte de Deus, de que o único poder capaz de trazer alguém da morte para a vida é o poder da compaixão. Jesus amou a Lázaro, por isso Jesus chorou. Aquelas pessoas que foram desatá-lo só o fizeram porque amavam a Lázaro. É compaixão, irmãos. Eu acho que o que o Senhor está falando para nós é que nós temos que resgatar este princípio tão poderoso que faz com que as pessoas saiam das suas sepulturas, que nós ignoremos o mau cheiro da putrefação, que nós realmente nos ocupemos com aquilo que realmente interessa. Compaixão. E compaixão significa sentir o que o outro sente, significa que aquela dor que a pessoa sente é a dor que nós estamos sentindo, padecemos junto com ela. Jesus ainda não tinha sido morto, ele ainda haveria de passar pela morte, mas ele já conhecia os danos da morte, para isso ele veio para nos libertar da morte. Eu quero só recordar para os irmãos, que tudo isso que foi dito hoje aqui, nos remete à compaixão, amém? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Deus Pai, nós não somos ainda aquilo que nós havemos de ser, mas, Senhor, estamos confiados na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, enche o nosso coração, Senhor, de uma compaixão tal, que nós, Senhor, sintamos a dor do oprimido, sintamos, meu Pai querido, o sofrimento daquele, Senhor, que está num leito. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a sensibilidade, Senhor, para anunciar a Tua palavra e declarar que Jesus Cristo é o único poder entre os homens, o único nome dado, Senhor, pelo qual importa que nós sejamos salvos. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos. Deus, dá-nos compaixão. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos, Senhor, misericordiosos. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, continua a falar conosco, nós te rendemos graças, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar.